O Barrocal espraia-se por altos e baixos que às vezes escondem, outras denunciam. Daqui já avistamos Milreu e as ruínas que se confundem com terra, embora ao primeiro olhar o que se descobre mesmo é uma casa rural imponente, caiada de um branco virginal. De tão branca e arranjada parece moderna, mas não é. O edifício original é do século XV, que por sua vez já estava assente em estruturas romanas. As torres cilíndricas tinham frestas que permitiam o uso de armas para defesa dos moradores em caso de algum ataque. Eis o subsolo romano, posto à vista após as escavações. Ao longo de quase 500 anos e sucessivas obras feitas pelos proprietários, a casa ocultou as suas raízes, nomeadamente um lagar só revelado durante os trabalhos arqueológicos. A Casa Branca de Milreu serviu de moradia até meados do século XX e conviveu sem problemas com o emaranhado de pedras escondidas dos tempos romanos. É provável que a vila rústica de Milreu tenha tido origem no século I. Foi sendo acrescentada nos séculos seguintes até atingir o luxo de uma propriedade digna de instalar, provavelmente, o magistrado muito poderoso de Ossono Bafaro. São conhecidos alguns escravos que aqui serviram, devido a lápidas funerárias encontradas na margem do Rio Seco. Da família dos senhores, nem os nomes se sabe. Gente importante de certeza, pois até tinham em casa retratos de pelo menos 2 imperadores e uma imperatriz. O auge de Milreu deu-se entre o século III e meados do IV. Das várias alterações que sofreu, uma das mais importantes ocorreu no século IV, quando foi mandado erguer o santuário, como é chamado este edifício, o mais alto e mais imponente de toda a vila. Sabe-se da existência de mais de 30 vilas rústicas na região algarvia, mas nada que se compare com Milreu, o seu templo de grande porte e o luxo de que ainda há alguns vestígios. As ruínas de Milreu são monumento nacional. Situadas em Estói, junto ao Cerro do Guilhim, na margem esquerda do Rio Seco, é no verão que recebe mais visitas, principalmente de turistas. E a pergunta frequente é: quem vivia aqui? Como diria Cícero, praticava o otium cum dignitate, ou seja, não sujaria as mãos a trabalhar. Portanto, seria um alto dignitário que estaria ligado seguramente ao governo da cidade de Ossónova, aqui a 7 km para sul, e era um indivíduo que teria grandes propriedades de onde retiraria parte do seu rendimento. Aliás, aqui conhecem-se lagares de vinho, de azeite, e provavelmente teria ainda uma participação muito ativa numa das maiores fontes de rendimento do Algarve romano, que era precisamente a pesca e a transformação do peixe em preparados piscícolas para exportação, que o garum é o mais conhecido. Os peixes estão por todo o lado. Curiosamente, mais tarde, em plena expansão do cristianismo, o peixe tornou-se no símbolo religioso dos cristãos. E o próprio templo, que os investigadores consideram ser um santuário dedicado à água, serviu para cerimónias da nova religião que dominou a península. É um edifício que se impõe, mesmo no estado de ruína, pela estrutura e pelo volume. Só por si, é também uma prova do estatuto e do poder de quem se lançou na sua construção, empatando nisso muito dinheiro e tempo. Só podia ser um homem muito rico. Passaram por aqui operários, artesãos e artistas de toda a sorte, mobilizados para uma empreitada de folgo que ocuparia mão de obra da mais especializada. Não foi um senhor qualquer que se atreveu a erguer uma tal obra. Ele quis mostrar a sua religiosidade de forma incontestável e tinha dinheiro para o fazer. No seu tempo de maior esplendor, o templo de Milreu seria assim. Mais tarde, quando Roma deixou de ser o centro do mundo e o catolicismo abria caminho por todo o antigo império, deixaram-se de lado as ninfas e as águas cantantes. O templo passou a ter uma utilização cristã e as águas só eram utilizadas nas cerimónias batismais. Um novo homem nascia depois de mergulhar na água purificadora do batismo. Talvez até alguns dos senhores de Milreu se tenham convertido à nova religião. Nada que não tivesse acontecido noutros lugares.
Também se sabe por documentos achados que na época islâmica os muçulmanos tiraram proveito do espaço usando como cemitério. No século X ruíram as abóbadas e iniciou-se o abandono de Milreu. O importante proprietário de Milreu, cujo nome talvez um dia venhamos a conhecer, vivia da agricultura, mas não podia fugir ao chamamento de Neptuno. A pesca e o comércio de pescado eram a atividade mais lucrativa da região. É pouco crível que ignorasse o mar e o que dele poderia obter, apesar deste não ser um negócio muito valorizado pelas classes altas. Os peixes de outrora, retratados nos mosaicos, ainda são encontrados nos mares do Algarve. Fernando Alves, pescador de muitas campanhas, bem os conhece. E temos aqui um pargo chamado dito pargo cabeçudo. Porquê? Porque ele faz, até nós chamamos a mitra, parte da cabeça mais redonda, chamamos-lhe a mitra. Este, na minha ótica, é o que nós temos aqui. Temos um golfinho, um respectivo golfinho, temos o ouriço, que é muito rico na Ria Formosa. Aqui temos a tal fataça ou liça, como chamamos nós aqui. Aqui na Ria Formosa existe com muita abundância mesmo, porque não são capturadas, embora sejam muito boas para consumo, mas como temos outras espécies, elas estão preservadas. Não quer dizer que um dia não vão na virada também, claro, já se sabe, até lá. O senhor de Milreu quis encher a vila de criaturas marinhas. Até na piscina de água fria, o Frigidarium, as várias espécies conviviam com os banhistas. Há aqui uma atitude. Os peixes não são uma natureza morta, brincam com os homens. Ao gosto do Dominum, os museicistas, como se chamavam, cumpriram a tarefa de trazer o mar para o campo, mas um mar de criaturas vivas. Os trabalhos em Milreu foram executados ao longo de 3 séculos, e apesar de os peixes serem os mesmos, os artesãos não eram todos iguais. Os estilos variavam a qualidade do produto final. Os que trabalharam no templo chegavam a ganhar 60 denários por dia. Eram os mais bem pagos, pois a obra requeria que fossem os melhores artistas a tomar conta da empreitada. Alguns tapetes de mosaicos tinham motivos geométricos e não se utilizava a cor. As tecelas coloridas, a sofisticação, vieram com a fauna marinha. Das amêijoas à alforreca, dos ouriços aos golfinhos ostentando inexplicáveis fitas escarlate, símbolo de poder e riqueza, tudo se pode encontrar. Nós podemos imaginar o proprietário desta vila a passar alguns dos seus dias de ócio recebendo os seus amigos, pessoas de alta estirpe também, que se banhariam nas termas grandes, até muito grandes, com todo o conforto e que depois prolongariam a tarde até ao pôr do sol com um grande banquete. Vinho e azeite. No Algarve não se pode fugir ao Mediterrâneo. Os bens que o senhor de Milreu colhia na sua propriedade seguiriam para Ossó, no Bafaro, e daí partiriam por barco para as mais variadas terras do Império. Nesta bem ordenada vila havia de tudo o que fazia falta a um verdadeiro cidadão romano de alta estirpe: termas, jardins, canalizações adequadas, resumindo, conforto. Mas apesar da omnipresente Casa Branca, há um lugar aparentemente invisível que nos permite compreender a vida dos senhores de Milreu. Este é talvez, ou era, de certeza, um dos espaços mais cenográficos de toda a vila. Estamos no triclínio. O triclínio, que era um dos espaços mais ricos, onde essa representação social do proprietário se expressava com mais força, e a partir deste triclínio abria-se toda uma vista em que o jogo da água e da beleza do calcário se cruzava.
O luxo máximo, o triclinium, a sala de refeições, imaginada por nós em tons de vermelho Pompeia. Os convivas inclinados, provando iguarias extravagantes, servidos por um batalhão de servos. Uma dama com um penteado rico em ninho de vespa, quem seria? Para onde terá ido esta gente de Milreu? Ninguém se foi embora. E uma prova disso é que nós hoje falamos latim, que é o português, um latim moderno, não é? E, portanto, cada um de nós tem nos seus genes um pouco dos romanos dessa altura. O modo de exploração agrário, de vida romana no campo que a vila representa, isso sim, acabou não de um momento para o outro, foi-se transformando gradualmente, também as prioridades alteraram-se, a própria introdução do cristianismo provocou uma grande revolução das mentalidades e portanto, as funcionalidades dos espaços, todas as relações sociais se alteraram e a vila desaparece com essa alteração de mentalidades. Mas, atenção, o espaço continua a ser ocupado até hoje. O santuário fica quase à beira da estrada que leva a Astói e depois se desvia para Faro. Até lá são cerca de 10 km. Os habitantes locais já nem reparam naquela construção de tijolos velhos que parece inacabada. É demasiado familiar.